falado alguma coisa, mas a gente tem novidades aí a respeito disso. Olha só, gente. O Bruno De Luca não cometeu omissão de socorro, diz o advogado. O ator estava com Kaique Brito no momento em que o ator foi atropelado, no dia 2 de setembro, e as imagens exibidas pelo Domingo Espetacular, programa da Record, mostraram as reações do apresentador ao presenciar o acidente. A reação de Bruno De Luca chamou a atenção, pois ele não prestou socorro. Segundo ele, apenas no dia seguinte percebeu que a vítima do atropelamento se tratava do Kaique, o seu amigo. Splash falou com especialistas para entender o que pode acontecer com o apresentador daqui para frente. Presta atenção nessa história, gente. Splash perguntou: ele pode ser preso por omissão de socorro? E a resposta é não. Segundo o especialista em direito e processo penal Leonardo Pantaleão, é considerado crime não prestar socorro a uma pessoa ferida quando é possível fazê-lo sem risco pessoal. Isso segundo o artigo 135 do Código Penal. No entanto, no caso envolvendo os famosos, já havia outras pessoas ajudando Kaique Brito, então não incide crime em relação a Bruno De Luca. Gente, eu não tinha lido isso, não tinha visto isso que o doutor Leonardo Pantaleão tinha falado, e eu já tinha comentado isso no Bora Comentar, Leão, porque é uma questão de lógica, né? O Bruno só seria de fato punido se ele fosse o único que pudesse prestar assistência pro Kaique naquele momento. E como outras pessoas fizeram isso no lugar dele, ele não pode ser responsabilizado. Por isso que eu sempre estou batendo na tecla. É só uma questão moral e ética mesmo, tá? Mas vamos seguir com um relato aqui de Splash, com essa conversa com o advogado. Estado psíquico de Bruno De Luca pode justificar a falta de ajuda ao amigo? O advogado Mozart Carvalho acrescenta: pelo depoimento colhido por outras testemunhas, Bruno se encontrava em estado alterado de sua sobriedade, pois aparentava forte indício de alteração alcoólica, o que pode ter sido um fator determinante para não prestar socorro, tendo em vista a impossibilidade de raciocínio lógico e racional. Há outro artigo que prevê o crime em caso de omissão de socorro. O Código de Trânsito Brasileiro conta com o artigo 304, que se refere à omissão em caso de acidente de trânsito, abre aspas. Porém, esse dispositivo somente alcança o condutor do veículo e nenhuma outra pessoa, ou seja, o motorista poderia ter sido punido caso ele tivesse fugido do local. Ele não fez isso. Ele prestou os primeiros atendimentos e aguardou a chegada do corpo de bombeiros, da ambulância, enfim. Ainda de acordo com o especialista Leonardo Pantaleão, ele diz mais o seguinte para complementar. Embora se possa questionar o comportamento por ele ser desenvolvido no momento da ocorrência, não se cogita de adequação a nenhum dos artigos legais indicados, pelos motivos indicados. Fecha aspas para o advogado. Ô Leão, é só uma questão moral e ética mesmo, né? A situação do Bruno De Luca, ela se complica. Testemunhas falam que ele foi informado de que quem estava caído no chão era o amigo dele. O que ele faz? Ele atravessa a avenida, né? Se ele atravessou a avenida é porque ele estava, né, consciente, conseguia atravessar a avenida, e nesse momento é onde ele mais se aproxima do corpo, mas sem chegar próximo, né? Ele só está fisicamente próximo do corpo do Kaique. Ele pega alguma coisa no carro dele, volta para o quiosque. Nas imagens divulgadas pela Record, ele vai embora pela areia da praia e some. Eu queria saber o que você acha de tudo isso, porque assim, a internet levanta vários palpites, né? Por que ele foi até o carro, pegou alguma coisa que a gente não sabe o que é e foi para a areia da praia? Porque em resumo foi isso, tá? Para vocês entenderem, em resumo foi esse o trajeto dele. É estranho, tudo é muito estranho, muito nebuloso, né? Até aqui, né? Porque ele pode esclarecer, mas parece, inclusive, que alguém disse que, alguma dessas testemunhas, que ele teria jogado alguma coisa no mar e caminhado pela praia, né? Então, quer dizer, é aquilo que você falou, moralmente é esquisito. Né? Agora, pela lei, ele não pode ser enquadrado, porque, primeiro, não foi ele que causou o acidente, quer dizer, foi o motorista do carro, ele que poderia ser punido se não tivesse prestado socorro. Isso diz a lei, né? E também, como já tinha o motorista ajudando, quer dizer, ele não precisava ir ajudar, né? Então, pela lei, tudo claro. Agora, é esquisito, né? É uma coisa
estranha. E também esse comportamento, ele podia estar alterado e tal, mas não lembrar, só lembrar no dia seguinte é bem estranho, né? Porque quem já bebeu, e eu, né, eu acho que 4 vezes na minha vida tomei fogo, né? Depois parei. Mas eu cheguei a andar de 4, a imitar cachorrinho na rua e tudo, mas me lembrava de tudo, né? Então, mordia com a mão certas partes e tudo. Enfim, bem louco mesmo. Mas Mas me lembra, tá contando lembrava no dia agora. seguinte. Né? É. Lembro, olha, e faz tempo, hein? Então, quer dizer, agora cada cabeça é diferente da outra, cada organismo é diferente do outro, né? Não dá para a gente julgar assim, a gente só estranha, né? Eu acho que essa é a É. questão. E eu acho que o Kaique vai poder esclarecer muita coisa e a gente espera que ele fique bem, que volte logo, né, para suas atividades e tudo, que possa se recuperar bem e possa contar um pouco também do que aconteceu e o próprio Bruno, né, num determinado momento, contar melhor essa história, né, com certo distanciamento e tal. Porque, por enquanto, está esquisito só, né? Acho que É. legalmente não está problema nenhum, né? Segundo aí os especialistas esclareceram. Uma coisa que precisa ficar clara é que tudo que o Bruno De Luca fez é absurdamente questionável. Quando ele diz que o Kaique é amigo dele, não dá para acreditar nessa afirmação, porque o Bruno esteve sempre preocupado em salvar a própria pele acima de qualquer coisa nessa história. Isso ficou evidente pra gente com as imagens, ficou evidente no depoimento dele e ficou evidente no silêncio dele também. Porque o fato dele não ter comentado nada e deixado as pessoas nas redes sociais falarem o que bem entenderem a respeito do que tinha acontecido, exemplifica pra gente que a preocupação dele é com ele. E tem uma outra coisa também que me incomodou muito, e que foi quando eu falei assim, cara, tem alguma coisa errada com essa história envolvendo o Bruno De Luca. É ele chegar e falar, parem de ficar passando essas imagens. Ele fez esse pedido que eu encarei como um comando para a imprensa, falando, ó, não parem de ficar exibindo essas imagens. Se vocês puderem parar, ele fala alguma coisa assim, na saída da delegacia. Então, toda a preocupação do Bruno 100%, me desculpa, as imagens elas dizem por si só, sempre foi pensando nele, pensando em si. Meu Deus, como é que vão me ver? Meu Deus, como é que vão ver eu nessa situação? E mais um Exato. E aí no detalhe, dia né, seguinte, Didi? pra piorar, Leão, é quando ele vai pro The Town. Porque pensa, tudo bem, aquela pessoa caída lá poderia, como ele alega, não ser o amigo dele, ele poderia ser outra pessoa. Ainda assim, sendo outra pessoa e a imagem já tendo ido ao ar no Fantástico, isso já é um contrassenso total, porque você fala, cara, que pessoa fria. O cara vê um acidente, presencia, não ajuda e no dia seguinte vai pro The Town. Então, assim, é muito questionável, né, Leão? Não, e um detalhe importante, essa questão do advogado. Botar advogado para falar por ele. Né? Não parece uma coisa de quem tem culpa? É esquisito, porque se fosse simplesmente um acontecimento ali, um acidente, né? Por que botar um advogado para falar por ele, para defendê-lo? Né? Defendê-lo de quê? Se ele não cometeu nada. Né? É uma coisa estranha. É tudo muito estranho, tudo muito nebuloso nessa história. Engraçado, pode ser até bobagem o que eu vou falar aqui, mas eu sempre tive. Tem algumas pessoas que a gente tem uma imagem. Caiu, Leão. E caiu e voltou. Sim, Aí tem uma pessoa que tem uma imagem, você estava falando. a gente cria uma imagem de uma pessoa. Sempre tive uma imagem desse moço do Bruno De Luca, assim, meio de almofadinha, né? Não sei se a expressão é muito antiga, almofadinha, mas assim, meio de um playboy, vamos dizer. Né? Nunca o vi realmente como um trabalhador da comunicação, um apresentador, apesar dele ser apresentador há muito tempo e tal. Sempre tem essa sensação dele de, né? E agora, com esse acontecimento, isso, infelizmente, só reforça essa imagem
negativa, vamos dizer, que eu tinha dele, né? Porque pode ser que eu esteja totalmente errado, pode ser que ele seja uma pessoa maravilhosa, não conheço pessoalmente, mas o que passa para a gente, quer dizer, a atitude é mais do que o discurso, né? E a atitude que a gente viu ali não foi legal, né? Não foi legal. Infelizmente. E pra gente fechar essa história e já seguir para as próximas notícias, que eu acho que as pessoas também já não aguentam mais falar sobre esse assunto, né? A gente está aqui só destrinchando, inclusive, o que a imprensa tá noticiando, afinal de contas, depois que essas imagens foram ar de maneira mais completa, digamos assim, a gente pode ter uma outra interpretação e dimensão de tudo aquilo que aconteceu, né? Inclusive ontem começou a circular aí notícias de que o delegado poderia pedir um novo depoimento para o Bruno De Luca, né? Eu não sei se isso vai de fato acontecer, imagino que não, porque isso não vai mudar o curso da investigação, pelo contrário, vai só servir para colocar o holofote em cima do Bruno De Luca, e volto a dizer, ele não tem culpa sobre o acidente, mas a equipe dele, por meio do advogado, como o próprio Leão tinha mencionado, escreveu uma nota, publicou uma nota, divulgou uma nota para a imprensa, muito curta e rápida, e eu vou passar para vocês agora, para a gente dar o lado deles também. O apresentador Bruno De Luca prestou declarações às autoridades do que efetivamente se passou com ele no momento do acidente. Bruno ressalta ainda que reza muito pela recuperação do Kaique Brito. Pronto. Essa é a nota que a equipe aí do Bruno De Luca publicou aí enfim, divulgou para a imprensa. Eu acho que a parte boa a preocupação dessa dele história, agora veio, né? Demorou, mas veio a preocupação dele. parece, mas assim, de um jeito oficial também, esquisito, né? Mas enfim. Eu acho que a parte boa dessa história é o motorista do aplicativo, né? O Jones lá, né? Que foi para as redes sociais, falou que não tinha dinheiro para consertar o carro, fez uma vaquinha, conseguiu 178 mil, que mostra a solidariedade dos brasileiros, né? 188 mil que ele pôde cuidar do filho dele, consertar o carro, ganhou um carro do aplicativo, né, para ele poder usar durante um mês, trabalhar durante um mês. Então, acho que essa é a parte mais positiva dessa história, né? Primeiro que esse motorista foi bacana, quer dizer, fez exatamente o que tinha que fazer, né? Foi correto, que normalmente Sim. as pessoas nessa ocasião são incorretas, né? E aí teve uma recompensa bacana do povo brasileiro que colaborou com ele. Eu acho que isso é o que fica de bom dessa história, e a torcida para que o Kaique fique bem, né? Acho que é isso. Exato, exato. Olha, a gente vai continuar acompanhando as novidades desse caso e trazendo as atualizações para você aqui em Splash. Para isso, volto a dizer, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder lance. Nós já somos 433 mil inscritos no momento que você está assistindo esse vídeo. E não para de crescer, mais gente chegando aqui em Splash Wall, nosso time de jornalismo sério, em que a gente apura, traz as informações checadas, a análise aprofundada com todo o nosso time, certo? Muito bem, gente, girando a informação,